deixa eu te apresentar a DVD Mall. Lá tem todos esses produtos e com preço super acessível. E nosso desconto DGVIP traz mais 25% de desconto. Várias formas de pagamento. Corre que o link tá na descrição. Aproveita essa oferta agora. Bem-vindos ao canal Detonando Geek, esse é o Hard Tech, o nosso conteúdo que dá uma escovada de bits. Objeto de estudo hoje é Dead Space Remake, o jogo que foi refeito do original que lançou em 2008. Um verdadeiro sucesso entre a comunidade gamer e agora com uma nova roupagem, novas mecânicas, nova modernidade, tecnologia de nova geração inclusa dentro do game. A gente vai detalhar tudo isso na plataforma Xbox Series S e X em todos os testes que nós fizemos com auxílio de AIDA. É claro, é óbvio, é lógico. Dois recados importantes antes de iniciar essa análise. Agradecer ao inscrito, que carinhosamente eu chamo de Texas Ranger, já que ele mora lá no Texas, que proporcionou pra gente essa cópia aqui para que nós fizéssemos essa análise. Então ela existe graças a esse inscrito, muito obrigado. Segundo ponto importante, como nós recebemos aleatoriamente com a ajuda de inscritos os jogos para analisarmos, não tem análise da versão do PlayStation 5 de Dead Space Remake, então fica para a próxima, assim como outros jogos aconteceram, a gente acabou deixando a do Xbox. Firmeza, então? Um dia nós faremos de todas e não teremos problemas na aquisição, até mesmo, quem sabe as empresas forneçam jogos para nós. Mas por enquanto é dessa maneira. Aproveita também, quer dar um apoio assim como o Texas Ranger deu aqui no canal, vai lá no padrim.com.br/detonandogeek, através do pix@detonandogeek.com para uma doação pontual, deixando o seu valeu e até mesmo, é claro, é óbvio, é lógico, se tornando membro desse canal. Além disso, o like e compartilhamento aí no grupo da galera é fundamental para ajudar no empenho e no engajamento desse trabalho que é único no Brasil. A gente precisa muito de vocês. Jogo na tela, vamos começar a falar de resolução, porque aqui tem tecnologia de nova geração. Vamos começar falando que a gente poderia simplesmente taxar o número fixo de pixels e dar para você a dimensão mais ou menos do que seria a parada da sua experiência. Por exemplo, nós temos o modo único a 30 quadros por segundo trabalhando 1440p Dynamic no Series S. No Series X nós temos 1440p fixo no modo qualidade a 30 quadros por segundo com RT ativado e nós temos aí no modo Performance e Desempenho 60 quadros por segundo 1080p Dynamic com RT desativado. Tudo isso pode ilusionar a você que você vai ter aí uma escala bilinear com seu televisor, não reproduzindo as qualidades de resolução normativas, o que prejudicaria muito a sua visualização. Então você teria uma base errada sobre o que acontece em Dead Space Remake. Apesar dos números médios de saída, é totalmente inconclusível realmente ditar a resolução real do que poderia acontecer. Duas coisas que nós podemos afirmar para você é que não está inativo em nenhum modo. E sim, está muito boa em todos os modos. Isso não se adequa exclusivamente às saídas de resolução, nem à tecnologia DSR, Dynamic Super Resolution, presente na parte do Xbox Series S e no modo Performance do Series X. Isso se dá também à inclusão de duas novas tecnologias dentro dos três modos e dos dois consoles, que é o VRS e também o FSR 2.0. O VRS é uma tecnologia que trabalha através da configuração do desenvolvedor, que seleciona quadrantes de pixels e repete os shaders, ou seja, a pintura daquele pixel em pixels vizinhos. Dessa forma, ele consegue posicionar isso em várias partes da cena e com isso ele diminui a quantidade de shaders compilados. Ele não necessariamente diminui a resolução, mas ele dá um impacto visual de diminuição de resolução porque ele trabalha em partes da tela. Por exemplo, ele
ele pode diminuir a qualidade visual de uma textura, mas isso, na teoria, só em partes que você não estaria prestando atenção, e isso diminui o peso. E é claro, é óbvio, é lógico, o Fidelity FX Super Resolution 2.0, que nós sabemos, e oficialmente através da tabela da própria AMD, um quadro projetado a partir de 1080p é capaz de fazer o upscaling temporal da ferramenta para 4K. Então, também no modo qualidade do Fidelity FX, a partir de 1440p, nós podemos produzir um quadro 4K com qualidade. Isso não quer dizer que referencia ou seja equivalente ao nativo. Isso quer dizer que é reproduzido com tecnologia temporal e o modo de visualização não é tão abrasivo. Então, sim, nós temos saídas inferiores ao nativo e não prejudica. A gente pode trocar esses números na tela para ficar mais honesto com o jogo e para quem não entendeu esse lance de tecnologia e como vai funcionar a medição de resolução, que você não deve se preocupar tanto assim com jogos que adotem tecnologias de nova geração de resolução, como Xbox Series S, resolução boa. Xbox Series X, qualidade, resolução boa. Xbox Series S, modo performance, resolução boa. Os três modos dos dois consoles atendem muito bem a proposta de cada equipamento e também a proposta de cada modo no equipamento mais parrudo, que é o Series X. Portanto, não corrompe sua visualização de resolução, que no geral é boa. Poderia ser ótima se nós não tivéssemos uma implementação tão quanto deficitária do VRS. E não é totalmente culpa da Motive Studios, que desenvolveu o game, mas isso é um padrão um pouco dificultoso no modo de desenvolvimento. Nós já trouxemos informações aqui, que até mesmo numa palestra do DirectX 12, um próprio engenheiro palestrante disse a dificuldade e como tem desenvolvedores ainda implementando errado. É complexo implementar VRS e ainda mais com duas outras tecnologias que correspondem à resolução, como DSR e FSR. A Motive foi extremamente corajosa de fazer e o resultado ficou bom, mas dá uma olhadinha nesse ponto aqui, a gente vê alguns sombreamentos deficitários e existe sim algumas deformações visuais, um pouco de pixelado em alguns determinados pontos do jogo por conta da implementação do VRS. Se não fosse isso, tinha ficado ótimo. Nada que uns updates aí não resolvam no futuro, quem sabe, mas da forma que está, a resolução está boa. Preste atenção nesse termo, porque daqui a pouco você contar pixel não vai mais adiantar para você definir qualidade visual. Ok, a resolução tá boa e ela não é o fator determinante de muita diferença entre os consoles. Ao contrário do sistema de oclusão e iluminação, que se modifica bastante, principalmente das versões Series X com a versão Series S. Olhando essa cena aí, principalmente escolhemos cenas que têm uma maior quantidade de exposição de luz, como é a cena do Isaac aí de frente para você, ou colocando o eye da luz, a gente já percebe aí quais são as modificações que nós temos. A gente tem aí no modo qualidade no central aí, dando um pouco mais de sombreamento graças ao RT por oclusão de ambiente, e ele tem aí uma difusão mais coesa, ou seja, ele difunde melhor e traz sombreamento mais homogêneo. Em segundo lugar, a gente vê o modo performance, cerca de 2% de diferença, realmente mesmo com RT no modo qualidade a diferença não é tão gritante assim da parte de oclusão, mas ela existe de modo significativo em determinados pontos do jogo, e nós vemos aí a questão do Xbox Series S, como você pode observar, que realmente ele tem uma exposição de iluminação maior, foi retirado grande parte da oclusão de ambiente, isso faz com que ele fique mais claro em determinados pontos do jogo. Não é sempre que isso acontece, a gente pode reparar principalmente nas zonas mais escuras, a coisa fica um pouco mais igualitária. No entanto, nas zonas mais claras, e agora nessa outra cena que nós vemos com uma exposição maior, a gente também tem um outro fator. Aqui o Xbox Series S está com maior sombreamento, no entanto, ele não era para estar com maior sombreamento, porque ele está com muita luz. Quanto mais luz, menos sombra. Então a gente pode equivaler que o sistema de iluminação volumétrico do Xbox Series S foi diminuído e ele está trabalhando numa base de iluminação geométrica menos precisa que os outros dois modos. O mais preciso claramente é com RT por oclusão de ambiente, que não faz muita diferença em relação ao outro modelo de performance sem o RT.
Tá bom? Então, dessa forma, é importante esclarecer que esse RT não está para refletividade, apenas para a oclusão de ambiente e não compromete a sua qualidade visual, se tornando, para quem tem o Xbox Series X, o melhor modo de jogar realmente o 60. Apesar de cair um pouquinho a resolução, é um pouco perceptível, como eu disse, tá boa. Então, a sua queda não é tão grande assim. Já o modo 30 com RT, infelizmente, RT fica para a próxima vez. Se você ainda não entendeu direito o que isso compromete ou não compromete no ambiente do jogo em si, dá uma olhadinha o que acontece em relação à AIDA cores. A gente colocou o Xbox Series S e o Xbox Series X. Pode perceber que o Series S tem maior alcance de cores. Ele produz mais cores porque a iluminação dele é mais forte, ele tem menos sombreamento. Então isso não seria um problema se nós não estivéssemos tratando de um jogo onde o posicionamento de iluminação mais escura e a parte mais densa, o alto contraste do preto, é importante para a ambientação. Não que esteja ruim no Xbox Series S, longe disso, mas perde um pouquinho aí da ambientação em relação à versão do Xbox Series S. Então é tudo que se trata essa parte da iluminação. Outro ponto também, e aí sim causado talvez pelo VRS junto com todas as tecnologias de nova geração, que não ficou tão legal assim no Xbox Series S, é em relação à granulação na tela. Esse é um efeito cinematográfico que é utilizado no jogo. Olhando em AIDA contornos, dá uma olhadinha a comparação com o Series S e o Series X. Ambos possuem granulação, é um efeito pré-definido do jogo. No entanto, a granulação é muito mais intensa e pode ser até problemática para alguns olhos. As pessoas podem não gostar disso porque é muito intensa. Caso você seja uma das pessoas que se incomodou com a granulação, que é o efeito cinematográfico do jogo no Series S, gloriosamente o desenvolvedor deixa você tirar isso da tela. Só ir lá no menu, dá uma olhadinha aí, ó. Dá um clique aí e você tira toda essa granulação. Tira iluminação, coloca iluminação, mexe na oclusão, um tem RT oclusão, o outro não tem RT oclusão, o VRS, FSR 2.0, DSR, todas essas siglas que parecem ultra mega importante, né? Coisa de doutorado, servem exclusivamente para quê no final das contas? Performance. E se isso não for atingido, tudo isso não serviu para nada. Como é que tá a performance da Dead Space no Xbox Series S? Dá uma olhadinha aí, apesar de ter o modo único, não vir dotado do modo 60 quadros por segundo, ela é bem estável, de verdade mesmo. Nessa cena aí que tem muita explosão, entrada de luz, depois de a modificação de luz, as coisas explodem, saem voando, aquela loucura toda, você vê que ele se mantém intacto a 30 quadros por segundo. Olhando também na batalha, a gente verifica que se mantém em várias cenas que nós capturamos. O Xbox Series S manteve a estabilidade dos 30 quadros por segundo, mesmo que não alcance, lamentavelmente, os 60 quadros, o que seria o modo ideal de jogar Dead Space. Sim, é uma excelente performance, dado a qualidade gráfica que está sendo apresentada no console. Então, a performance no Series S tá ok. No Series X, no modo 30, tá redondo também, as mesmas cenas capturadas, você verifica aí a parte da intensidade da explosão, rodando com RT, inclusive, aí no modo 30 qualidade, e com as texturas maiores, com polígonos maiores na tela, você verifica que ele segura muito bem 30 quadros por segundo, bem sólido. Então as correções foram corretas em relação a isso. Na batalha também, a gente verifica aí que as coisas fluem muito bem. E, é claro, é óbvio, é lógico, o modo mais importante do Xbox Series X, e o que a gente recomenda muito você jogar, o modo 60, nas medições que nós fizemos aí, apenas 1 FPS no meio de todo esse caminho árduo e doloroso, caiu. E foi para 59, volta para 60, mostrando também estabilidade no console, fluidez, e isso não deve ser um impacto negativo para os jogadores durante a experiência em Dead Space no quesito de performance. Uma coisa seja dita, no Xbox Series X nós enfrentamos dois problemas no modo qualidade, abriu o jogo e fechou, a gente abriu de novo, e o segundo deles, dá uma olhadinha aí nessa parte do FPS, nós estamos a 30 e aí de repente cai para 27, 22. Na verdade aí não caiu o FPS, claramente travou a tela, a AIDA interpretou que parou de correr coisas novas, então ela interpreta como queda. Mas se a gente tirar a AIDA aí, dá uma olhadinha no que aconteceu, na hora que ele se movimenta, dá uma travada, então isso foi um glitchzinho que deu uma travada no jogo aí nesse momento. Repetindo depois da cena,
não encontramos esse problema, então provavelmente entrou na aleatoriedade binária dos bugs. Então aquele bug de performance que acontece aí e pode acontecer. Só tô falando para vocês, caso aconteça com vocês, aconteceu comigo. Mas durante toda a experiência aí das mais de 9 horas de análise contando todos os consoles, inclusive em live, foi tudo muito bem, foi tudo muito normal. Mas essa parada aconteceu. Na parte gráfica, como você pode perceber nos dois consoles, a Motive Studios mandou bem, sim. Dead Space não tá num nível que vai superar as expectativas de quem quer uma ultra mega realidade, uma experiência digna, definitiva, de nova geração, a qual todos os seus sonhos foram motivados. Não, ele também não tá tão negativo ao ponto de você odiar e falar mais um jogo feio sendo lançado. Também não. A gente pode falar que Dead Space Remake foi uma experiência desenvolvida pela Motive segura, ela é balanceada, ela traz aí uma qualidade gráfica atual, os modelos 3D, como você pode ver, é meio que um padrão da EA nesse nível de texturização que eles colocaram, não é tão realista os materiais PBR da pele, no entanto, no uniforme fica bacana, o ambiente fica legal, a experiência de Dead Space, como é feito dentro de um ambiente com a ação do tempo, a gente vê toda essa porosidade dentro dos materiais PBRs, a renovação, a iluminação volumétrica funciona muito bem, as iluminações direcionais, todo o sombreamento da iluminação, a movimentação, o combate com o NPC é muito legal e bacana, as mecânicas e adaptações que foram colocadas à disposição, que nós não vamos falar para não dar spoiler aí para quem já jogou o game e vai revisitar o remake, foram bem sucedidas. Dead Space Remake está num equilíbrio, ele não é o máximo, mas também está longe do mínimo. Para quem espera uma experiência sólida e quer reviver aquilo que Dead Space trouxe lá em 2008, essa é uma edição que deve ser levada em consideração, com certeza absoluta. Se você nunca experimentou Dead Space na vida e é fã de tomar um susto, você vai encontrar uma experiência também muito boa, e essa seria a versão definitiva, já que está bem velhinho a versão de 2008. Funcionou muito bem o remake e ficou bacana. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou Gotcos e até a próxima.